Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Mônica Alcântara e vamos juntos iniciar os estudos da disciplina de Fundamentos da Teoria Literária. Ao final deste conteúdo, você estará entendendo e conhecendo mais sobre o que é literatura. Vamos começar nossa aula destacando que os livros impressos não são a principal referência para determinar o que é ou não é literatura. Muitas vezes, o livro é o instrumento pelo qual temos acesso à literatura, mas podemos alcançá-la também de outras maneiras, como por meio de um recital ou uma peça de teatro. Igualmente, sabemos que o livro pode servir como instrumento para outros tipos de textos que não sejam literários. As livrarias estão repletas de livros que não pertencem ao universo ou à categoria da literatura. A partir daí, poderíamos dizer que um texto é ou não literário por seu conteúdo, ou seja, pelo tema abordado dentro dele. Isso, porém, é uma definição ainda mais frágil, já que é possível encontrar textos literários que tratam de infinitas coisas. Desde elementos fantásticos, como unicórnios ou animais falantes, até cenas da vida cotidiana de um cidadão comum em uma cidade qualquer. Logo, poderíamos dizer de início que não se pode definir a literatura a partir da ideia de tema. Mas é possível pensar em uma definição que trate da ideia de conteúdo de uma maneira mais ampla. Isso porque entendemos que a literatura é criada, inventada, imaginada, e não é necessariamente um fato verídico. Com isso, chegamos à primeira definição. A literatura está ligada à ideia de ficcionalidade. Uma obra literária é uma obra de ficção. Quando pensamos em ficção, porém, não se trata de uma história sem nenhuma relação com o universo real, com a vida cotidiana ou com aquilo que chamamos de realidade. Apesar de toda a liberdade criativa e inventiva que um texto literário possa ter, não quer dizer que ele não deva ter nenhum compromisso com o universo real e material. Ao contrário, todos os textos seguem uma lógica tanto interna quanto externa. Assim, quando estamos lendo uma narrativa em que os animais podem falar, entendemos que qualquer animal dentro da história terá essa habilidade da fala. Caso essa lógica interna seja quebrada, parece necessário que haja uma explicação, que a própria história relate os motivos pelos quais tal animal pode falar e tal animal não pode. Se isso não ocorrer, o texto parecerá ao leitor algo inverossímil, ilógico, sem sentido. Portanto, fantasia e realidade são categorias que não se anulam quando estamos falando de ficção. Assim, por mais que uma narrativa contenha muitos elementos e personagens fantasiosos, ela sempre estará ancorada em ideias que estruturam nosso mundo real. Existe uma concepção de que a linguagem literária é facilmente reconhecível, porque ela se difere de outras formas de comunicação entre as pessoas, que começou a ser elaborada por um linguista russo chamado Roman Jakobson, e é sobre sua teoria que vamos estudar no próximo capítulo. Bom, eu fico por aqui, mas ainda tem muito mais informações sobre esse assunto no seu e-book. Não pare agora. Tire suas dúvidas com a tutoria e, para se desenvolver mais, explore o ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos!